Vamos ler a palavra de Deus, diz assim, olha. Então se chegou Elias a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Vamos orar. Meu Deus, Senhor, eu já te dou graças, meu Pai, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de estar aqui nesta noite, de poder ouvir a Tua palavra, ouvir os louvores, Senhor, os testemunhos. Meu Deus, mas eu te peço nessa noite, mais uma vez, que o Senhor venha abrir, meu Pai, os ouvidos do seu povo nessa noite. Que eles venham escutar e ouvir, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, nessa noite quebra o coração de pedra. Assim como o Senhor falou com Ezequiel, Senhor, troca o coração de pedra e coloca hoje um coração de carne, para que esse povo possa ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra. Meu Deus, não permita que eu fale nada de mim mesmo aqui, mas se algo de mim mesmo querer sair, Senhor, não permita. Cale a minha boca, Senhor, mas não permita que eu fale nada de mim mesmo aqui. Que seja somente a Tua palavra, o Teu Espírito Santo a falar nesta noite com o Teu povo. Senhor, que a Tua palavra, meu Pai, ela vai produzir o resultado para a qual está sendo mandada na vida dos Teus servos aqui nesta noite. Porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Meu Deus, trabalha nessa noite. Senhor, eu já te agradeço pelo Senhor ter ouvido esta oração e já está falando aos corações do seu povo. Ajuda-me, Senhor, nesta noite. Trabalha de forma poderosa e grandiosa aqui, como Tu queres, Senhor, fazer. Fala o que Tu queres falar, Senhor, nesta noite. Converta os corações. Faz, meu Deus, a Tua obra aqui, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Fica ligado, irmãos. Fica ligado nessa noite com o Senhor. Aleluia. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito conhecida. Praticamente, eu creio que todos os irmãos que estão aqui já ouviram essa palavra, já leram, já escutaram essa história. É uma história que fala a respeito de Elias, o profeta de Deus, um dos maiores profetas que viveu aqui na terra. E ele, recebendo uma ordem do próprio Deus, ele sai do anonimato, né? Ele tinha ficado 3 anos e meio escondido pela ordem do Senhor, para que não morresse pelas mãos de Jezabel e de Acabe. Mas depois desses 3 anos e meio, o Senhor aparece com ele e fala para ele assim, e te apresenta diante de Acabe. E Elias, ele obedece a voz do Senhor e vai. Mesmo sabendo que Acabe e Jezabel estavam procurando ele para matar ele. Estavam procurando ele para matar, porque ele já quase todos os profetas do Senhor já. Quase todos os homens de Deus que existiam lá em Samaria, em Israel, já tinham morrido pelas mãos de Jezabel e de Acabe. Mesmo sabendo disso, ele obedece à ordem de Deus. Mesmo sabendo que ele estava correndo risco, ele obedece. E quantas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa, Deus fala para nós fazermos a obra dele, fazer aquilo que ele mandou, e nós somos covardes, temos medo ou vergonha de fazer o que Deus mandou. Às vezes você não está sofrendo o que Elias sofreu, irmãos. Ele estava sendo ameaçado de morte em obedecer à voz de Deus, mas mesmo assim ele não tosquenejou, ele obedeceu à ordem do Senhor e foi lá para poder se apresentar diante de Acabe e de Jezabel. E quando ele chega lá, ele recebe uma afronta do rei Acabe, dizendo que ele era um perturbador da paz, dizendo que ele era um homem que semeava palavras para poder levantar o povo contra ele, contra o reino. Mas
Elias responde à altura e diz: não, eu não sou perturbador, você é. Acabe, ele se deixava, meu irmão, levar pela sua esposa, pela sua mulher, Jezabel, que era uma mulher profana, que não tinha nenhum vínculo com o povo de Deus, que adorava um Deus Baal, adorava Azerá, não tinha nenhum tipo de compromisso com o povo de Deus, com o Senhor. Mas mesmo assim, Acabe uniu forças com a família dela para poder fortificar o seu reinado e se casou com aquela mulher que, na verdade, ela fazia tudo errado. E Acabe seguia passo a passo o que aquela mulher mandava ele fazer. Seguia à risca tudo que aquela mulher falava para ele fazer, ele fazia. E essa foi a ruína dele, obedecer a sua mulher. E o Senhor fala para ele se apresentar. Ele se apresenta diante do rei, fala com o rei. E ele diz assim: olha, nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Porque você está adorando a um Deus morto, um Deus que não é vivo, que não pode fazer nada. E você, juntamente com a sua mulher, vocês estão levando o povo a adorar esse Deus, que é um Deus morto, que não é vivo. E Acabe ali acha uma oportunidade boa para poder, diante de todo o povo de Israel, envergonhar o servo de Deus. Quando Elias lança aquela proposta, diz assim: olha, vamos nos encontrar no Monte Carmelo e vamos fazer então, vamos colocar assim como um duelo, vamos decidir ali de uma vez por todas quem é o Senhor de Israel, se é Baal, se é Azerá ou se é o Senhor. E Acabe pensou o seguinte: poxa, ele é um só. Nós temos ali 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá. Um homem contra 850, é claro que nós vamos vencer. De repente foi isso que foi na cabeça de Acabe e de Jezabel naquele momento. Mas tem um hino, um louvor que diz assim: olha, mas Deus é maioria, irmãos. Não importa quantas pessoas tentem lutar contra a sua vida, não importa se a sua família é contra você, não importa se as pessoas que estão à tua volta não acreditam no seu ministério, na sua vida, nos seus sonhos. O importante é se Deus acredita em você. O importante é se o Senhor está ao teu lado, juntamente contigo. Porque se o Senhor estiver com você, tudo pode acontecer. Tudo pode dar certo. Marta e Maria falaram para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para aquelas mulheres e diz assim: olha, eu não disse para vocês, se vocês crerem em mim, vocês verão a glória de Deus. O quadro, meu irmão, já estava determinado. Lázaro estava morto. Não tinha mais chance. 4 dias morto, meu irmão. Já estava cheirando mal, podre, decomposto já o seu corpo. Os vermes já estavam chegando para tomar já aquilo ali que era deles. Mas o Senhor disse assim: olha, tira a pedra. Tira a pedra, meu irmão. Aquilo que Deus pode fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Os homens tiveram que ir lá e rolar aquela pedra para o milagre acontecer. Eu não sei qual é a pedra que está posta na tua vida hoje, impedindo a tua bênção de chegar, mas eu tenho certeza que nessa noite você vai empurrar essa pedra para Jesus operar um milagre. Eu não sei o que é que está te atrapalhando, meu irmão. Eu não sei que tipo de pedra é. Pode ser a pedra da incredulidade, a pedra da perseguição, a pedra da falta de fé. Eu não sei, a pedra do pecado. Mas empurra hoje essa pedra para longe, meu irmão. Deixa Jesus fazer o milagre na tua vida. Quando Jesus mandou tirar a pedra, as pessoas falaram assim: esse homem aí é maluco, ele não sabe que esse homem já morreu tem 4 dias.
Jesus chamou aquele homem, meu irmão, e ele saiu de lá. Eu não sei aonde que ele estava já, não sei, mas eu só sei que a voz do Senhor ecoou lá onde ele estava. Sabe o que significa isso? Se Lázaro estava morto e a voz do Senhor alcançou ele, imagina você que está vivo. Se Lázaro estava lá e já tudo acabado para ele, tudo, mas mesmo assim, quando ele ouviu a voz do mestre, meu irmão, na mesma hora, eu não sei onde ele estava, mas alguém falou assim: vai lá porque ele está te chamando, volta, porque é a voz do Senhor, é a voz que tem poder e autoridade, e essa voz pode decretar a bênção para tu nesta noite, para você. Isso aí depende de você, não depende de mim nem do pastor, depende única e exclusivamente de você. Tirar a pedra é com você. E se reuniram lá os profetas de Baal, de Azerá e Elias. Nós precisamos, meu irmão, acreditar naquilo que Deus diz. Precisamos confiar naquilo que o Senhor nos manda fazer. Se Deus está mandando você acreditar, acredite, por mais que seja impossível de outras pessoas entenderem o que Deus está mandando você fazer, obedeça mesmo assim. Porque eu sei que quando Deus fala alguma coisa para alguém na casa dele ou em qualquer outro lugar onde você estiver, e quando você conta aquilo para o seu esposo, às vezes ele ri de você. Às vezes você conta para a sua esposa e ela ri. Você conta para o seu filho e ele ri. Você conta para a sua filha e ela ri. Às vezes você conta para a sua mãe ou para o seu pai que Deus tem uma obra na sua vida, nem eles acreditam em você. Mas fiel e justo, meu irmão, foi aquele que te chamou. Foi aquele que chamou você para essa hora, porque ele vai fazer acontecer aquilo que ele mandou. Por mais que pareça impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível. Talvez você olhe para a tua vida hoje e você acredita que você não vai conseguir nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se o Senhor mandou você ir, vá. Se o Senhor falou para você ir, vá, porque Ele vai te tomar pela tua mão, vai te levar lá. É o Senhor que faz isso. Não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero. Ninguém pode fazer por você aquilo que o Senhor faz. A obra de Deus, ela só é feita pelo homem que foi chamado e pelo Espírito Santo agindo na vida dele. Não adianta ter alguém empurrando as costas dele para poder colocar ele para fazer a obra de Deus, porque se não quiser, não adianta, que nem forçado ele vai fazer. Tá? Agora, mesmo que ninguém acredite no teu ministério, mas se o Senhor te chamou, pode ir, porque tu não está sozinho. Tu não está sozinho, o Senhor está contigo. A obra de Deus na sua vida vai acontecer. As pessoas querendo ou não, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Vai acontecer, aquilo que Deus falou vai acontecer. Quer ver uma coisa? Preste atenção na palavra de Deus. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Aqui no Salmo 126. Salmo 125. No versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não importa aquilo que você pensa ou que as pessoas pensam, a palavra de Deus diz assim: olha, o importante é o que eu penso de você, é o que o Senhor diz. Ele diz assim: ó, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquilo que você precisa dentro do teu coração, pode ter certeza que o Senhor está trabalhando para te dar. E muito mais ainda do que aquilo que você pensou, imaginou, é o que Deus tem preparado para você. Porque Deus é Deus grande. Ele não vai dar nada pequeno para você não. O Senhor vai te dar coisa grande. O Senhor vai fazer na tua vida obra grande. Porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele é poderoso. Então confia no Senhor. Acredita no Senhor. Não duvide, como o povo de Israel estava duvidando. Elias falou: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até
Eles estavam com o coração tão duvidoso, irmãos, porque o próprio rei deles estava dizendo que Baal era Deus. Não era uma pessoa qualquer não, era a pessoa mais importante daquele lugar, daquele reino. Estava dizendo para eles que eles precisavam buscar Baal, dizendo para eles que Baal era o Deus da chuva, o Deus da prosperidade. E já tinha 3 anos e meio que não chovia, porque o profeta Elias tinha falado: só vai voltar a chover mediante a minha palavra. Não foi Deus que falou para ele dizer isso, não. Ele disse: só vai voltar a chover mediante a minha palavra. E sabe o que Deus fez? Deus assinou embaixo e carimbou e diz assim: o que meu profeta falou está falado. Tem gente que espera Deus mostrar para ele alguma coisa. Não, meu irmão, tu é profeta de Deus. Abre a tua boca e profetiza na tua vida. Não fica esperando alguém profetizar na tua vida, não. Tem gente que fala assim: não, eu vou na igreja que eu vou esperar Deus falar comigo. Meu irmão, tu é profeta. Abre a tua boca e profetiza sobre a tua vida. Ah, eu vou esperar uma revelação de Deus. A revelação de Deus está sendo entregue aqui agora para você, para todos vocês. Você é servo do Senhor e profeta dele. Abra a tua boca e profetiza sobre você aí. O que é que você precisa? Profetiza e fala assim: Senhor, eu profetizo sobre a minha vida o que eu preciso. Eu não sei o que é. Pode ser uma bênção financeira, pode ser uma bênção espiritual, uma bênção familiar. Eu não sei. Mas profetiza sobre a tua vida, porque Deus vai dar aquilo que você precisa, porque Ele é fiel. Mas você precisa acreditar. Você não pode duvidar daquilo que você está falando. Não adianta você chegar na igreja, sentar, ficar aqui de 7 horas até as 9, 9h30 da noite, ouvindo louvor, palavra, testemunho, e no final do culto você sair com a dúvida na tua cabeça: será? Acabou, meu irmão, você já perdeu a bênção já. Não tem oportunidade para você que tem dúvida, tá? Fé é certeza daquilo que se espera, convicção daquilo que não se vê. Você não está vendo a tua bênção, mas você tem que acreditar que ela já está nas tuas mãos já. Você não está vendo aquilo que você precisa, mas você tem que acreditar que já está chegando para você. Você tem que acreditar que a bênção vai bater na tua porta e você vai receber aquilo que Deus te prometeu, porque você está fazendo a vontade dele, fazendo aquilo que ele mandou você fazer. Mas não duvide não, porque se você duvidar você perde tudo. Acabou, não tem esperança para quem tem dúvida. Se você duvidar, ele estava servindo a Deus e de repente um parente dele morreu e ele achou que Deus era culpado. Alguém perde alguma coisa, se afasta da presença do Senhor porque acha que Deus foi culpado por aquilo ali. Meu irmão, Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer. Nós não temos nada a ver com isso. Nós temos apenas que entender, compreender que Ele é Deus e Ele faz da maneira como Ele quer. E tem pessoas que estão longe do Senhor hoje e querem culpar Deus, falar que Deus não foi justo. Meu irmão, quem não somos nós para falar que Deus não é justo? Só por um motivo de você estar aqui hoje, eu estar aqui, nós estarmos aqui, já mostra a justiça de Deus sobre nós, porque nós não somos dignos disso não. Tá? Nós não somos dignos nem de estar aqui. Se não fosse o sangue de Jesus, ai de nós. Ai de nós, meu irmão, se não fosse o sangue de Jesus. Se não fosse o Senhor ter derramado o sangue dele por mim e por você, nós não estaríamos nem aqui agora. Já estaríamos todos mortos, destruídos pelo pecado. Mas a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Tá? O apóstolo João fala assim: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura, se todavia vós pecardes, sabeis que vós tendes um advogado junto ao Pai. Ele vai defender você. O Senhor Jesus defende você, mesmo quando às vezes você está errado, tá? Se você não sabia disso, fique sabendo. O Senhor Jesus está lá intercedendo por você junto ao Pai, porque se não fosse assim, você já estaria morto, acabado. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu sei que Deus, Ele é amor. Tá? O Senhor Jesus, Ele é uma pessoa que te ama muito. Ele te ama demais. E o que você tem feito? Qual a retribuição que você tem dado por esse amor? O que você tem feito de retribuição por esse amor que Deus deu a você? Entregar o próprio Filho para morrer por mim e por você. Tu já parou para pensar nisso? Porque tem pessoas na igreja que nem pensam nisso.
Um inocente morreu no lugar de um culpado, meu irmão. Não é qualquer coisa não, tá? É igual mandar uma pessoa inocente para a cadeira elétrica, para a câmara de gás, para a injeção letal. É isso que aconteceu. Jesus morreu no meu e no teu lugar, porque o culpado era eu, era você. Nós tínhamos que estar lá. Mas Jesus falou assim: não, eu vou sofrer por ele. Eu vou sofrer pelo Cláudio. Eu vou sofrer pela Denise, pelo Leandro, pelo pastor Vicente. Eu vou sofrer pela igreja de Cristo. Porque eles não vão ter capacidade de sofrer o que eu vou sofrer. Mas eu vou lá sofrer por eles. Jesus fez isso porque ele pensava que nós seríamos fiéis a ele. E será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Será que nós temos feito realmente aquilo que ele nos mandou? Ou será que nós somos crentes somente 2 horas dentro da igreja? Será que nós somos aquele tipo de crente que só é crente quando entra na igreja e aí nós viramos crentes? Nos transformamos e quando acaba o culto nós voltamos à nossa vida normal? Não, meu irmão. Não faça isso não. Seja um crente fiel a Deus, principalmente lá fora. Mostra para eles o amor de Deus na tua vida. A esposa está brincando. Dá um beijo nela. Ah, mas meu esposo não quer falar comigo. Chega em casa, abraça ele, beija ele, diz para ele que você ama ele, que Jesus Cristo ama ele. A mesma coisa eu digo para os filhos fazerem com os pais com os filhos. A família. Porque se você não tem um vínculo com a tua família de amor, meu irmão, não adianta. Não adianta você buscar Deus, porque você está buscando a Deus em vão. Se você não tem cuidado, principalmente dos seus, a Bíblia diz que você é pior do que um incrédulo. É pior do que a pessoa que não crê em Deus. Porque você é uma pessoa que está agindo com falsidade. Diz que ama, mas chega dentro de casa e não mostra amor nenhum. Diz que ama a Deus. Jesus falou assim: como você pode dizer que você ama a Deus se você não ama nem o teu próximo que está do teu lado? Jesus chamou essas pessoas de hipócrita. Ah, Cláudio, mas me machucaram. Meu irmão, a tua obrigação é perdoar. Não compactuar, não conviver, mas perdoar é tua obrigação. Tá? Eu não estou aqui dizendo para você concordar com o erro. Eu estou dizendo para você perdoar, tá? Se afasta. Não compactue mais com o erro daquela pessoa e nem mostre para ele que você acha. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Salmo de número 115, versículo de 9 em diante, diz assim: olha: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio, ele é o vosso escudo. Ele é aquela pessoa que você pode chegar em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer circunstância, qualquer situação e contar o teu problema para ele, que ele vai te ajudar. Não importa o que seja, não importa qual seja a situação, em qualquer momento que você chegar diante do Senhor, ele vai te atender. O homem pode te condenar, mas Deus não. Deus vai abrir os braços e vai receber você. Ele vai escutar você. Ele vai entender você e vai te ajudar, porque ele esteve aqui como nós. Ele sabe o que é ser homem, ele sabe o que é ser um ser humano. Ele sabe, ele entende. O próprio homem, meu irmão, te julga, porque ele acha que é melhor do que você. A própria pessoa que está do teu lado, que às vezes diz que te ama, te julga, porque ela pode dizer que acha que é melhor do que você, porque você cometeu um erro. Mas a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todo homem está sujeito, meu irmão, a cair. Não julgue, não atire pedra no teu irmão. Quando você vê um irmão teu passando por uma dificuldade, uma necessidade, meu irmão, estenda a tua mão para ele, ajuda ele. Ajuda o teu irmão, porque Jesus vai te dar galardão por isso. Estenda a tua mão para o teu irmão, não fica julgando, fazendo fofoca da vida do teu irmão, não. Tá? Estenda a tua mão e ajuda o teu irmão. Você não sabe, meu irmão, o dia de amanhã, você não sabe. Tá? Você não sabe. Amanhã, de repente, tu pode cair
pior do que o teu irmão caiu. E se você amou hoje, pode ter certeza que amanhã alguém vai amar você também e vai te ajudar. E Jesus disse assim: aquilo que o homem plantar, semear, verdadeiramente ele vai o quê? Colher. Se tu planta amor hoje, pode ter certeza que amanhã tu vai colher esse amor que você plantou. Alguém vai amar você e vai te ajudar. Se você planta hoje ira, raiva, fofoca, mentira, vai ser isso que você vai colher sobre a sua vida também amanhã. Depois não adianta dizer: Senhor, o que está acontecendo? É aquilo que você plantou, você vai colher. Exatamente a mesma coisa. A palavra de Deus não muda, meu irmão, não volta vazia. Não adianta você pensar que Deus vai fazer por você uma coisa boa se você fez uma coisa ruim com o teu irmão. Não adianta você pensar isso. Porque Deus vai dar exatamente aquilo que você merece, porque Ele é justo. Deus não é mau, Deus é justo. O que você merecer é o que Ele vai te dar. O que você merece? Isso aí é para você pensar, tá? Dentro de você aí, e ver se você está realmente fazendo aquilo que Deus mandou, se você precisa mudar alguma coisa na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra aqui em Tiago, que diz assim, olha, preste atenção nisso. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6. Diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconsistente em todos os seus caminhos. Ou seja, mais uma vez Deus está dizendo que você precisa acreditar, ter fé, não ficar com um pensamento dobre, como diz aqui, com um pensamento duplo, dizendo assim: bem, eu estou aqui na igreja, mas qualquer coisa der errada, não se escandaliza não, irmão, porque isso acontece, tá? Não, eu estou aqui na igreja, mas qualquer coisa der errada, eu vou ali na macumba. Não, eu estou aqui na igreja, mas qualquer coisa der errada, eu vou ali na mesa branca. Porque eu conheço pessoas que já fizeram isso e fazem isso. Vão à igreja, vão na macumba, vão na mesa branca, vão em tudo que é lugar, procurando uma resposta. Sabe onde ele vai achar a resposta? Em lugar nenhum. Porque ele não acredita em Deus. Ele está buscando uma coisa fácil. E as coisas de Deus não são fáceis. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Sabe como é que é? Lutando. Ninguém vai chegar ao céu, meu irmão, com o braço cruzado dentro de casa. Se você não fizer a tua parte, se você não orar, se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, se você não pregar a palavra de Deus, mas eu não sou pregador, não tem problema, Deus mandou todo mundo pregar. Não é pregar aqui como eu estou falando assim, na tua vizinha, pregar para o teu amigo da escola, do trabalho, isso eu estou falando, pregar para o teu familiar, falar de Jesus, não ter vergonha dele. Se você não fizer essas coisas, não adianta, porque você não vai conseguir receber a bênção de Deus, porque você só recebe a bênção de Deus lutando. Ninguém consegue bênção sentado dentro de casa e esperando de braço cruzado. Se uma pessoa precisa trabalhar, ela vai levantar de manhã, às 6 horas da manhã, e vai sair pelas filas entregando currículo. Tá? Vai sair de bicicleta, de carro, de moto, não sei, a pé, e vai entregar currículo o dia todo. E vai esperar depois a resposta chegar. Mas se ela ficar em casa esperando Deus mandar na porta dela um trabalho, tu vai ficar esperando o resto da tua vida, porque você não vai receber trabalho nenhum. Se você não fizer a tua parte, meu irmão, eu já falei aqui, tira a pedra. Tem que tirar a pedra, porque senão um milagre não acontece. A porta, meu irmão, só vai ser aberta quando você fizer a tua parte. Se você orar, se você jejuar, se você fizer a tua parte. Fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Aquele que tem um coração dividido não consegue nada. Aquele que tem o coração dividido não consegue aquilo que precisa. O Senhor Jesus, Ele só vai dar vitória, só vai dar a bênção para aquele que faz a parte dele. Nós já vamos encerrar. Vou ler aqui mais uma referência para os irmãos aqui em Mateus, capítulo. Estou mostrando aqui dentro da palavra, para que os irmãos possam ver
que o que eu estou falando, meu irmão, está aqui na Bíblia, dentro da palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 27 ao 31 diz assim, olha. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, não temais, sou eu. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo por cima das ondas. E logo ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? É isso aqui que acontece com a gente. Às vezes a gente está em um momento que a gente pede para Jesus: Senhor, eu quero fazer coisas sobrenaturais, eu quero pregar, eu quero expulsar demônio, eu quero curar as pessoas, eu quero fazer a tua obra. Foi isso que Pedro fez. Senhor, eu quero andar por cima das águas também. Jesus, meu irmão, não nega isso para ninguém, tá? Jesus não nega isso para ninguém. Quem quiser fazer a vontade dele, mover o sobrenatural de Deus, Deus vai permitir você fazer. Deus vai permitir. Mas só que Pedro, ele começou a prestar atenção o quê? Tirou os olhos de Jesus e começou a prestar atenção no vento. E quando ele viu que o vento estava ficando forte, ele começou a afundar. E pediu socorro. E Jesus estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que você teve dúvida? E é isso que acontece conosco, meu irmão. Às vezes nós estamos naquele gás, naquele pique, fazendo tudo. Pastor, pode contar comigo para qualquer coisa. Se o senhor precisar, eu estou aí. Vamos embora evangelizar, vamos embora pregar, vamos embora visitar. Vamos embora fazer a faxina na igreja. O cara está a mil, mas de repente ele começa a parar e prestar atenção nas dificuldades da vida, nas turbulências. E daqui a pouco o Senhor tem que estender a mão para ele e tirar ele de lá daquele fundo onde ele está, porque senão ele vai morrer. Esse mar aqui é a vida, meu irmão. São os seus problemas, são as dificuldades que você enfrenta. Tem momento que você está tão ligado com Deus que você está andando por cima disso, ó. Tem momento que você está tão ligado com o Senhor que você está por cima de todos os seus problemas. Você não está nem prestando atenção nisso. Você está servindo a Deus, você está fazendo o que Deus mandou. A águia, ela voa por cima da tempestade. Ela está vendo que a tempestade está vindo e ela sobe. E de lá onde ela está, ela consegue ver as estrelas, ela consegue ver tudo. Tá? Ela consegue ver o sol se estiver de dia, consegue ver a lua se estiver de noite. Nós podemos estar aqui enxergando somente os problemas, as dificuldades, mas o Senhor está querendo levar você por cima disso tudo. Querendo levar você por cima de todos esses problemas aí, ó. Para que quando você chegue aqui na igreja, você não fique tão preocupado com a sua vida e esqueça de adorar a Deus e buscar o Senhor. Que a gente chega na igreja às vezes, irmãos, a gente esquece que a gente está na presença de Deus, que nós viemos aqui para adorar Ele. E ficamos somente pensando na conta que vai vencer, na fatura que chegou, na mensalidade da escola da criança que está chegando para pagar, na dívida que já venceu e não conseguiu pagar no dia, na pessoa que está doente. Esquecemos de adorar a Deus. Deus quer levar você por cima disso. Isso aí para Deus não é nada, meu irmão. Seus problemas para Deus não é nada. Depende de você, depende da sua vida. Depende se você quer fazer a vontade de Deus ou não. Depende se você quer colocar Deus acima dos seus problemas ou os seus problemas acima de Deus. Isso aí é contigo. Porque quando você chegar na igreja, você tem que colocar o Senhor por cima de tudo isso. Saber que você adorando a Ele, Ele está resolvendo tudo. Saber que quando você está aqui fazendo o teu culto a Ele, o teu culto racional, mesmo você sabendo que tem seus problemas, todas as suas dificuldades, você está adorando ao Senhor e o Senhor está fazendo a parte dele. Ele está suprindo as suas necessidades. O Senhor Jesus disse assim: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus fala assim, ó, todas as demais coisas, Ele está querendo dizer, sabe o quê? Dinheiro, carro, casa, aluguel, saúde, vida espiritual, vida sentimental. Isso para Deus não é nada, meu irmão. A gente anda desesperado de um lado para o outro, querendo arrumar às vezes o dinheiro para pagar uma conta, às vezes arrumar um hospital para ir fazer um exame, mas isso para Jesus não é nada.
Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo isso. Isso para ele não é nada, tá? E para nós encerrarmos, aleluia, Elias, ele pergunta aí para o povo: até quando vocês vão ficar pensando, divididos entre dois pensamentos? Ele fala: até quando vocês vão cochear? Cochear, para quem não sabe, eu vou explicar aqui. Tem alguns sinônimos aqui que eu separei para que os irmãos possam entender. Vou falar aqui os mais conhecidos. Cochear é a mesma coisa que mancar, errar, fraquejar, pecar, prevaricar, falhar. Tudo isso é cochear. Tudo isso é a pessoa que tem dúvida ainda e não conseguiu firmar a vida dela aos pés de Cristo e confiar única e exclusivamente que o Senhor vai poder mudar a vida dela. Os profetas de Baal ficaram clamando lá a Baal de manhã até de noite. Um exemplo, de manhã até de tarde, por exemplo, eles pegaram às 6 horas da manhã e começaram a clamar e ficaram até meio-dia clamando. 6 horas buscando a um Deus que não respondia. 6 horas adorando a um Deus que não dava resposta nenhuma, tá? Mas Elias toma a palavra. Elias diz para eles assim, para o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo prestou atenção em Elias. E agora eu quero mostrar para vocês, ensinar para vocês o que é que vocês precisam fazer para que Deus possa operar um milagre na vida de vocês. A primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar de Deus, irmão. Deus não tem como operar no altar destruído. Aleluia. Não tem como Deus trabalhar em um altar completamente destruído. Tem voz que voz o tempo, e que ele tem ciúme de vós. Você é morada do Senhor, meu irmão. Você é morada do Espírito de Deus. Elias, a primeira coisa que ele faz, ele conserta o altar de Deus. Que coisa linda que aquele homem mostra para aquele povo, meu irmão. Ele estava ensinando para eles assim: está vendo isso aqui? Não tem como Deus agir na vida de vocês se vocês estiverem como esse altar está completamente destruído. Primeira coisa que vocês precisam fazer é consertar a vida de vocês diante de Deus. Conserte o altar de vocês com o Senhor. Essa é a noite de consertar o altar, meu irmão. Deus está falando aqui. Essa é a noite de você colocar a tua vida no eixo com o Senhor. A segunda coisa que Elias faz, depois de consertar o altar, Elias coloca o sacrifício. Coloca madeira. E por cima da madeira ele coloca o cordeiro ali. Precisava ter o sacrifício. A Bíblia diz assim: não há perdão se não houver derramamento de sangue. Não adianta. Se não houver derramamento de sangue, não existe perdão. Não é sacrifício. Só é sacrifício quando há. Só que Jesus Cristo, ele pagou por nós. Ele já derramou o sangue dele, que valeu para quem morreu, para quem viveu antes dele e para quem vai viver depois, que somos nós. O sangue de um homem só, tá? Remiu todo o pecado de toda a humanidade. Desde Adão até o último homem que existiu nessa terra aqui, o sangue de Jesus vale para ele também. E vale para você e vale para mim. Elias coloca ali a lenha e o sacrifício. E depois disso, irmãos, Elias faz uma coisa interessante. Sabe o que é? É uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer. Depois de ter feito o altar, consertado, colocado ali o holocausto, o sacrifício, Elias faz a coisa mais importante que ele fez naquele dia. Ele cava uma vala em volta daquele altar. E as pessoas que estavam olhando ali, o povo de Israel, os profetas de Baal, o rei Acabe, estava vendo aquilo ali e falou: o que esse homem está fazendo? Ele é maluco por acaso? Eu nunca vi isso, alguém cavar uma vala em volta de um altar. E Elias cava ali, faz uma vala em volta daquele altar.
E ele diz para aquelas pessoas que estavam ali para servir ele: tragam água. Vamos imaginar que seja mais ou menos uma vasilha do tamanho desse atapaque que está aí. Traz uma vasilha com água. Pensaram que talvez ele fosse querer beber, mas ele falou: não, joga essa água aí em cima do holocausto. E às vezes as pessoas não entendem por que Elias fez isso. Sabe por que ele fez isso? Porque a água ali era o maior sacrifício que Elias podia fazer para o Senhor naquele momento. Tinha 3 anos e meio que não chovia, meu irmão. Você sabe o que é isso? Às vezes a SEDAI fecha água 3 dias, a gente fica doido, desesperado em casa, sai comprando água, sai desesperado, fazendo tudo para poder arrumar água. Aquela vez que teve aquele problema ali em Xerém, ali, que fecharam a represa, a gente ficou sem água aí durante algumas semanas, foi um caos, a água subiu de preço. Durante algumas semanas, só agora você imagina 3 anos e meio sem água. A água valia mais do que ouro ali. O que Elias estava querendo mostrar para o povo, ensinar mais uma lição para eles ali é o seguinte: olha, se você não der para Deus o melhor que você tem, se você não der para Deus o melhor que você puder, o melhor sacrifício para Deus, Deus não vai responder você. Não vai. Elias joga uma vez, e ele viu que a água ainda não estava suficiente. Ele falou: você traz mais. E jogaram água mais uma vez, e ele viu que não estava ainda suficiente. Disse: traz mais água. E jogaram água mais uma vez. E a Bíblia diz que de forma que aquela água se tornou como se fosse um rio ali em volta do altar, molhou todo o holocausto, molhou a lenha, molhou o chão, molhou tudo. Estava tudo encharcado de água. As pessoas que estavam olhando de fora falaram assim: esse homem é doido, a gente aqui morrendo de sede, a água está um preço absurdo, ele está jogando água fora. Isso é o que muitas pessoas pensam quando você está fazendo para Deus o que é melhor. Tu está perdendo o teu tempo. Uma hora dessa da tarde, você está indo para a igreja para ensaiar, tu vai ficar ali de 3 horas da tarde até 9 horas da noite ensaiando, está perdendo o seu tempo. Não está não, meu irmão. Não está não, meu irmão. Você está fazendo o melhor para Deus. Você vai para a igreja um domingo, no dia das mães, você podia ficar em casa com a sua mãe, com a sua família. Você não está perdendo seu tempo não, você está fazendo o que é melhor para Deus. Talvez no trabalho, se você é crente, cara, tá maluco, tá perdendo teu tempo aí, a vida boa aí, tanta mulher aí dando mole. A gente podia sair numa balada de noite, aí você tá, uma sexta-feira à noite, em vez de você estar numa balada, você está indo para a igreja. É, meu irmão, e continue vindo, porque Deus está vendo o teu sacrifício e vai te honrar. Tá? Você que é solteira, alguém fala assim: ó, você está dando mole, cara, tanta garotinha que você podia estar pegando, e tu está indo para a igreja, tem uma namorada só. Que isso, cara, de bobeira aí, espera quando tu ficar velho, tu vai para a igreja. Continua fazendo o que você está fazendo, que você está dando o teu melhor para o Senhor. Quando Elias invoca a Deus ali, meu irmão, a oração dele não demora nem 1 minuto. Tá? Os profetas de Baal ficaram, foi 6 horas clamando. Elias faz uma oração que não demora nem 1 minuto. Mas naquela oração ali, ele exalta a Deus. E fala assim: Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus, aleluia. Para que eles saibam que o Senhor é Deus, que não há outro Deus como o Senhor. Consuma aí hoje, Senhor, desça com teu fogo aí, consuma esse holocausto para que eles possam crer, acreditar que só o Senhor é Deus. Quando Elias termina a sua oração, meu irmão, o fogo desce. A Bíblia diz que o fogo consome o holocausto, consome ali o cordeiro, consome a lenha, consome a pedra, consome a água, consome tudo, e tudo vira pó. Aleluia. E aquele povo começa a glorificar e exaltar o Senhor, porque eles viram que realmente o Senhor era Deus. Porque o Senhor estava com Elias, meu irmão. E o Senhor está com você também. Fica de pé nessa noite. O Senhor está contigo. Vou pedir o irmão para colocar ali um CD para mim, fazendo um favor. Aqui, querido. A faixa de número 10, por favor. Eu quero dizer para você que essa palavra não é uma palavra fácil de digerir, mas é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Eu quero dizer para você uma coisa: aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer por você. Eu não sei qual é a sua dificuldade e o seu problema, mas pode saber de uma coisa: o Senhor é contigo. O Senhor está na tua vida e Ele vai fazer um milagre por você nessa noite. Tá? Amém? Vamos ler a palavra de Deus, diz assim, olha: então se chegou Elias a todo o povo e disse: até quando
Cocheareis entre dois pensamentos.